viver, ao ler a Bíblia e no compartilhar tua vontade pra hoje esclarecer. Faz tanto tempo que um povo percebeu o desafio de andar nos passos teus. De um pro outro a história se contou, foi tão marcante que até nós chegou. A tua graça alcançou-nos afinal, o teu perdão deu-nos vida nova em ti, o teu amor nos uniu num só ideal, e como igreja reunimos-nos aqui. Buscamos forças pro nosso caminhar, queremos mais aprender como viver, ao ler a Bíblia e no compartilhar tua vontade pra hoje esclarecer. Faz tanto tempo que um povo percebeu o desafio de andar nos passos teus. De um pro outro a história se contou, foi tão marcante que até nós chegou. Até nós chegou. Até nós chegou. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Saudamos cada um de vocês com as palavras do cântico que acabamos de ouvir e que traduz com muita ênfase nossa identidade como povo de Deus, inserido no grupo das igrejas chamadas reformadas. A graça de Deus alcançou-nos, o seu perdão deu-nos vida nova, o seu amor nos uniu num só ideal e, como sua igreja, estamos reunidos aqui, pois a história foi contada de forma oral na vivência das mulheres e homens de fé e posteriormente registrada nas Sagradas Escrituras e perduram até hoje. Graça, perdão, amor e unidade. Palavras e conceitos com os quais identificamos os pilares da Reforma Protestante, cujos 504 anos celebraremos no próximo dia 31 de outubro, recordando a data de 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou nas portas da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses. Fato que mudou o curso da história. Com suas teses, Lutero desafiou o poder soberano do Papa e do Imperador, possibilitando que o povo tivesse acesso à Bíblia em sua própria língua. Enfatizou que a salvação é pela graça e não por obras, impondo-se contrário ao pagamento de indulgências aos líderes religiosos, desafiando a pensar que, se era verdade que o Papa tinha poder de tirar as almas do purgatório, deveria usar esse poder não por razões egoístas, como a necessidade de arrecadar fundos para construir a Basílica de São Pedro, configurada pela venda de indulgências em troca do perdão, como era feito, mas simplesmente por amor. Devia fazê-lo então de forma gratuita. Esta atitude de Lutero, de certa forma, também condenava e opunha-se ao lucro exacerbado obtido pelas pessoas mais poderosas. A Reforma, principalmente, resgatou o ensino das Escrituras, que afirma que o perdão, a aceitação diante de Deus, a salvação,
é concedida gratuitamente por ele e não pode ser comprada de forma nenhuma. Procede exclusivamente de sua misericórdia para com o pecador, cuja revelação máxima encontra-se no dom maior de Jesus Cristo. Em Cristo, Deus revelou sua graça ao mundo, tornando-a acessível a todos. A sua graça alcançou-nos afinal. O seu perdão deu-nos vida nova em ti. O teu amor nos uniu num só ideal e, como igreja, reunimos-nos aqui. Bem-vinda, minha irmã, bem-vindo, meu irmão. Vejam que belo, como é tão bom. Vejam que belo, como é tão bom. Vejam como é bonito ter o povo reunido para fazer da terra novo mundo redimido. Vejam que belo, como é tão bom. Vejam que belo, como é tão bom. Vejam como é bonito ter o povo reunido para fazer da terra novo mundo redimido. Vejam que belo, como é tão bom. Vejam que belo, como é tão bom. Vejam como é bonito ter o povo reunido para fazer da terra novo mundo redimido. Vejam que belo, como é tão bom. 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 As ideias de Lutero encontraram ressonância em várias pessoas, mas também grande oposição, principalmente de quem usava e abusava do poder. Muitas barreiras se ergueram, perseguições se constituíram. Não foi fácil, mas diante dos desafios de sua época, Lutero foi chamado a fazer a diferença e, firmado em sua fé, assumiu esse chamado. Com Lutero, aprendemos que o centro da nossa vida é Jesus Cristo e que podemos, na leitura da Bíblia, descobrir sua história que nos inspira a todos os dias tomar as decisões na nossa vida. Em Lutero, essa fé foi permanentemente alimentada pela oração, estudo da palavra e também pela música. Além de ensinar a palavra e ter dado a Bíblia ao povo alemão em sua própria língua, Martinho Lutero compôs vários hinos e instituiu o canto congregacional, aproximando ainda mais o povo dos atos litúrgicos. Dentre os hinos por ele composto, o mais célebre é Castelo Forte, conhecido como o hino da Reforma. Castelo Forte tem sua letra baseada no Salmo 46, de grande edificação para uma época desafiadora, como a vivenciada por Lutero e os primeiros reformadores. Este salmo se inicia com uma profissão de fé. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. O Salmo 46 é um salmo de confiança
e fala da superação de um conflito internacional de graves consequências. As imagens de caos falam da angústia e aperto em que vivia a população de Jerusalém. Apesar disso, a cidade e o povo tinham confiança inabalável em Deus, refúgio, força e fortaleza. Todo esse sentimento certamente tomou conta de Martinho Lutero ao compor o hino Castelo Forte. Vejamos o salmo, a história do hino Castelo Forte, o próprio hino, e sejamos alimentados e alimentadas com esta história de fé, da qual fazemos parte e somos herdeiros e herdeiras, parte da Igreja Reformada. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A história por trás do hino Castelo Forte. Em abril de 1521, Martinho Lutero declarou diante do Tribunal de Worms: não posso fazer de outro modo. Mantenho o que escrevi. Que Deus me ajude. Suas 95 teses afixadas à porta da igreja de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, iniciaram a maior revolução da história na igreja cristã, a Reforma Protestante. Pregara e publicara com ousadia sobre os abusos, erros e pecados da Igreja Romana. Por estas e outras razões, o Papa e outros líderes da Igreja Católica queriam a sua morte. Lutero continuou vivo por seu amigo, o eleitor da Saxônia, Frederick Sábio. Instrumento nas mãos de Deus, o manteve no seu castelo em Wittenberg. Outros reformadores antecederam Lutero. John Hus e seus seguidores, morávios sem número, muitos anabatistas, valdenses e lombardos, pagaram o preço máximo da sua fé. Mas Deus salvou a vida de Lutero para que traduzisse a Bíblia do hebraico e grego para a língua alemã. Esta obra levou 13 anos. Em Wittenberg, também pôde preparar outros meios para o seu povo poder ser salvo em Cristo. Precisavam de cultos em alemão para sua compreensão. Precisavam cantar a sua fé e louvar a Deus na sua própria língua. Martinho Lutero é conhecido como o apóstolo da Reforma.
Foi também o pai do canto congregacional, pois antes disso a congregação não tinha o costume de cantar hinos. Os poucos hinos que haviam eram cantados em latim, somente pelos oficiais da igreja. Foi ele que introduziu o cântico por toda a congregação. Mas o hino em foco foi considerado como a Marchelsa da Reforma, pois todos os cristãos da Reforma cantavam-no com o mesmo entusiasmo dos patriotas da França. De fato, sendo a letra e música de Lutero, este cântico espalhou-se por toda a terra e tornou-se o hino oficial da Alemanha protestante. Era cantado diariamente por Lutero e por seus companheiros. Até os inimigos da Reforma dizia: o povo inteiro está cantando uma nova doutrina. Assim, este hino cooperou muito no desenvolvimento da igreja cristã daqueles dias. Foi tão grande a repercussão deste hino que homens ilustres, artistas e músicos de fama usaram-no nos seus temas. O exército de Gustavo Adolfo cantou antes da Batalha de Leipzig, em setembro de 1631. Das grandes ameaças e sofrimentos nascem os nossos hinos. O primeiro hino de Lutero foi consagrado a 2 frades martirizados. Intitulou-se O Cântico de 2 Mártires de Cristo em Bruxelas, queimado pelos sofistas de Leuven. Seu hino inigualável, Castelo Forte, foi escrito na hora mais escura na história desse movimento. Perseguições por parte do imperador Carlos V ameaçaram a existência dos chamados protestantes. Lutero mesmo sofria ameaças de morte a toda hora. Sofria fisicamente também. Este hino, escrito em 1529 em Coburg, foi chamado a Batalha de Lutero. James Moffat chamou-o de o maior hino, do maior homem, do maior período da história da Alemanha. Foi cantado com emoção e sinceridade ao longo destes 4 séculos, em milhares de línguas. Define até onde podemos confiar em nosso castelo forte, nosso escudo e boa espada. Mostra também quem é o nosso inimigo, o tentador com os seus demônios, contra os quais em nós mesmos não há força para resistirmos. Mas Cristo o venceu na cruz. Quem nos defende é o Senhor dos altos céus, o próprio Deus. O grande acusador cairá com uma só palavra. Lutero faleceu em 1546, aos 63 anos. Foi casado com Catarina van Bora, uma ex-freira, e tiveram 6 filhos.
Apresentemos a Deus agora a nossa oração de intercessão. Deus de infinita misericórdia, quando inseridos neste tempo de celebração da Reforma, dá-nos a oportunidade de vivermos na Tua graça e que procuremos sempre estar na Tua presença. Ajuda-nos para que em liberdade atuemos em prol de um mundo mais justo, pacífico, equitativo, no qual todas as pessoas tenham vida digna. Não permita, Senhor, que fechemos os olhos frente às injustiças, frente às pessoas necessitadas, frente à destruição da natureza, frente às violações dos direitos humanos. Não permita que nos calemos diante das crescentes opiniões de pessoas que acham ter a verdade absoluta e, em nome disso, desprezam os demais. Dá-nos coragem para proclamarmos a riqueza do Teu Evangelho, para que as pessoas abram o coração para o Teu reino e para o próximo necessitado de bens materiais e espirituais. Liberta-nos da tentação de realizar juízos e rotular as pessoas como pecadoras e salvas. Dá-nos o entendimento de que, como seres humanos agraciados com o perdão e a reconciliação divina, devemos ser portadores de perdão e reconciliação com nossas falhas e pecados, mas, sobretudo, com nossos dons e virtudes. Seja, Senhor, consolo para as pessoas tristes e desanimadas, doentes e enlutadas. Protege-as contra todo o mal e dá-lhes a certeza de Tua presença e bênção através de mulheres e homens que ficam ao lado delas. Ajuda a nossa Igreja a estar em processo de reforma para que promova cada vez mais a boa convivência e o aprendizado mútuo com as demais igrejas e religiões. Tudo te pedimos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, autor da nossa fé. Amém. E agora, ainda, queridos, continuemos as orações em nossos lares, colocando diante de Deus os agradecimentos e necessidades que são lembradas em cada lar. Compartilhamos que no último domingo realizamos o culto presencial e estabelecemos que no mês de novembro teremos uma celebração presencial no dia 7, com a realização da Santa Ceia, e que a partir do domingo 21 de novembro passaremos a realizar o culto presencial todos os domingos pela manhã, seguido da escola dominical. Também para o dia 7 de novembro, no domingo, está convocada uma assembleia extraordinária para a eleição de presbíteros e diáconos para logo após a realização do culto. Vamos colocar em gratidão diante de Deus a vida de nossas irmãs Sandra, Carla e Neilde, que tiveram a graça de celebrar mais um aniversário ontem. Que a cada dia o amado Deus dispense ricas bênçãos sobre a vida dessas queridas irmãs. Também receba nosso abraço e orações o jovem Diogo, filho do irmão Dório, que aniversariou no dia 25 passado. Com confiança e amor, vamos continuar a orar pelos irmãos e irmãs que estão com sua saúde carecendo de atenção especial, como os irmãos Miqueias, pai da irmã Jennifer e sogro do reverendo Pedro, o Nilson, o Rui e o Carlos, o jovem L. César Brito, filho da amiga da presbítera Amélia, e Daniel, sobrinho dos irmãos Lelo e presbítera Marta. Oremos pelas irmãs Quirênia, Anair,
a Dona Olga, mãe da irmã Vanderleia, e demais idosas queridas nossas, como Dona Penha, a Zuleike, a Ormandina, a Dona Albalília, a minha mãe e outras irmãs que guardamos com carinho em nosso coração. Aproveitando a Semana da Reforma, oremos pelas igrejas, pelo povo de Deus, chamado a ser sal e luz para o mundo, pelas nossas lideranças, diáconos e diaconisas, pastores e pastoras, os presbíteros e presbíteras. Lembremos dos professores e professoras de escola dominical, que a sabedoria de Deus a todos alcance e fortaleça. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos alcance com sua maravilhosa graça. Seja sobre todos a graça do nosso Deus bendito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.